Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa número 17 do Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. No nosso Rugbycast, você, lógico, fica por dentro de tudo aquilo que rolou na última semana do rugby brasileiro, da bola oval brasileira, também aquilo que vem por aí. E, lógico, temos, como sempre, entrevistas especiais e começamos com uma delas. São duas entrevistas, uma delas vai ser com o Gabol, Gabriel Senamo, nosso departamento de desenvolvimento que esteve representando o Brasil lá na África do Sul, na conferência do World Rugby. E a outra é a Margaret aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Margaret, ela que é a coordenadora de projetos lá do Maringá Rugby, porque o assunto com ela, lógico, né? O Maringá fez 2 etapas de Super Sevens juvenil, venceu as 2, e né, nesse final de semana tivemos justamente o Brasil Sevens conjugado ali com o Super Sevens, foi um grande evento do rugby brasileiro, e no próximo final de semana tem a Copa Cultura Inglesa, que é o Campeonato Brasileiro Juvenil, no qual o Maringá certamente vai representar em peso a seleção, estará sendo representado em peso na seleção do Paraná. Então, muitos assuntos com a Margaret hoje. Margaret, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui conosco. Prazer, Victor. Bom dia, Victor. Bom dia, Baby. Obrigada pela oportunidade aí de estar falando um pouquinho do rugby, um pouquinho fora de São Paulo dessa vez, né? Importante. Porque esse final de semana acabou sendo em São Paulo, foi no SESI Osasco, aliás, sempre deixando o nosso agradecimento com essa parceria que a gente tem com o SESI, abrindo espaço. Lá tivemos um baita de um evento de Rugby Sevens, os três torneios acontecendo juntos, o Brasil Sevens masculino, campeão Jacareí, parabéns pessoal do Jacareí, tetracampeão, né? 3 títulos seguidos, perdeu ano passado, voltou a vencer agora. No feminino, o Melina já tinha sido campeão dos Super Sevens adulto, né? E ganhou de novo a etapa, conseguiu uma vitória importante. E o juvenil voltou com a sua terceira e última etapa, com o Maringá vencendo. O Maringá não tinha participado da segunda etapa, participou da primeira, venceu a primeira, participou da terceira, venceu de novo. Margaret, como é que tá esse trabalho? A base vem muito forte aí do Paraná, né? E dá a impressão quando a gente fala de juvenil, que a gente juntou umas meninas, sei lá, há 1 ano e aí esse trabalho vem sendo feito. Não, né? Elas estão com a gente aí desde 2016, 2017 e não tem outro jeito, né? A gente tem que trabalhar nessa base porque aí realmente ela vem bem forte, como você mesmo disse aí. E aí, né, você está falando como que elas já vêm, né, com um trabalho forte há bastante tempo. Conta um pouquinho como é que funciona. Vocês chegaram a jogar Rugby League, inclusive, elas ganham experiência já com Rugby League, ganhando experiência com Rugby 15 também, né, com o trabalho que vem acontecendo, e agora também o Rugby Sevens já era uma realidade, né, a maior parte do calendário acaba sendo também de Rugby Sevens localmente, mas conta pra gente como é que tá esse trabalho, né, como é que tá o apoio na cidade para jogadoras, e como é que foi, né, no final das contas, a evolução desse time, porque é uma equipe que cresceu, tem um nível de jogo muito elevado, né? A Baby pode comentar também, mas para a idade delas, muito maduro o time, né? Como joga muito bem o Maringá. O nosso trabalho ele começou a tomar formato mesmo em 2018, né? Então, que é quando veio a maior parte do investimento. Não adianta, Victor. O professor precisa comer, ele não vai levar isso voluntariando para o resto da vida, não tem como. A partir do momento que a gente consegue receber, a gente consegue cobrar os professores e precisamos de resultados, as coisas começam a acontecer, né? Então, por exemplo, hoje em Maringá a gente dá aula de rugby em 6 pontos da cidade e estamos tentando trazer essa nova leva, né? A gente conseguiu pelo primeiro ano, esse ano, a lei de incentivo, tanto federal quanto estadual, e antes disso, os projetos eram todos subsidiados pela prefeitura. Esse ano, nosso orçamento deu uma subida, a gente conseguiu ampliar ainda mais, mas a prefeitura apoia a gente desde 2017, que foi quando trocou a gestão. E é até engraçado falar, né, que às vezes a gente tem dificuldade aqui em Maringá de arrumar atleta, porque o esporte em Maringá é muito incentivado. Então, se eu não pego essa menina com 11, 12 anos, ela já está praticando outra modalidade e eu não pego mais. Então, é um problema que a gente tem, é um problema bom que a gente tem muito incentivo aqui. A prefeitura é o grande responsável por a gente ter esse time hoje aí disputando o cenário nacional. E o projeto do clube, né? Lógico, o Maringá existe há muito tempo, né? Masculino e feminino, mas vocês voltaram muito para a base agora, né? E com o projeto focado muito na categoria de base, né? Como é que tá esse planejamento para o clube? Porque elas estão ganhando agora o Super Sevens no juvenil e em breve, lógico, o projeto é chegar a disputar a vaga para o adulto, né? Conseguir subir no adulto em algum momento em breve, né? Sim, o time precisou quase acabar, Victor. Então, teve treino
da gente ter 2 técnicos e um atleta, sabe? Que eu acho que todo clube já deve ter passado por alguma situação assim, então a gente percebeu que era só vindo de baixo mesmo, só vindo com a base que a gente ia conseguir reestruturar. E a gente está com isso não só no feminino, como no masculino também, né? Então, é isso aí, não tem outro jeito, não. É vir de baixo mesmo, assim. Então, a gente precisou parar, dar 2 passos para trás, para agora conseguir andar para frente de novo. E pensando, né, agora na Copa Cultura Inglesa, próximo final de semana já tem, a gente já tem a definição aí de quantas dessas jogadoras vão participar para a seleção paranaense, né? O Paraná foi campeão no ano passado, no M18, feminino, então a expectativa é alta, né? É bem alto, na verdade, assim, nossa primeira vez que a gente teve atletas na Copa Cultura Inglesa foi em 2018, a gente teve 2 atletas. Em 2019, que foi a que foi disputada em 2020, no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha 7. E no final, aí na última etapa, no ano passado, se eu não me engano, a gente estava em 13. E esse ano eu acho que a gente vai em 21 ou 22 atletas, em todas as categorias. Do feminino, do feminino M18, que é o que nós temos mais atletas, nós vamos em 11, né? Das 14, 11 são daqui. Então, estamos esperando trazer a taça de novo para casa, né? O meu 3º ano com elas, fui nessa de 2019, que foi em 2020, né? Fui no final do ano passado, e agora esse ano com elas como responsável. E, aliás, a gente está falando de um estado que já tinha um outro projeto de base forte, que é o do Curitiba, então vão se somando os projetos, né, que certamente garante um futuro muito bom aí para o rugby paranaense. Baby, como é que você viu aí a equipe do Maringá, né? Um baita torneio delas aí no Super Seven Juvenil. Com certeza, as meninas estão já arrasando. E também não digo nem só de Super Sevens, mas de seleção também, tipo, ver as meninas representando na seleção de 15. Foi muito bacana jogar com eles, tão bonitinho. Fofinhas, jovenzinhas. E acho que também para o nosso trabalho de base como seleção também, né? Acho que elas estão compondo também aí nossa seleção, nossas iarinhas, né? E acho que é um super trabalho que vocês estão fazendo, que está somando muito, assim, acho que como o Vitor falou, né, vamos se somando, chama o projeto daqui de lá e a gente vai crescendo junto, e acho que vocês estão somando muito para a seleção também, então, parabéns pelo trabalho, e vamos ver como é que vai ser essa Copa Cultura, que vai ser disputadíssima, né. O pessoal pode, lembrando, né, a entrada é gratuita, o pessoal que estiver ali em Taubaté pode acompanhar o futuro do nosso rugby, Sevens masculino e feminino, tem 4 categorias rolando, M21 masculino, M21 feminino, M18 feminino, M18 masculino, 4 categorias lá. Em breve a gente vai ter a tabela no ar, quando vocês estiver ouvindo esse programa, talvez já esteja no ar a tabela, mas enfim, vai sair nas nossas redes sociais daqui a pouquinho, então o pessoal fica ligado lá para acompanhar, porque além, né, de ser de graça a entrada, a gente vai ter também, lógico, transmissão ao vivo de todos os jogos no nosso YouTube Brasil Rugby, YouTube Time Brasil, o pessoal pode acompanhar de longe os novos talentos do rugby brasileiro. Baby, só para a gente também fechar aqui, né, Brasil Sevens e Super Sevens foi um grande evento lá no SESI Osasco, né? Como é que você viu aí o torneio, né? Teve jogos emocionantes aí no masculino, o Jacareí vencendo de maneira espetacular o torneio, quase perdeu para o SPAC, deu a volta por cima e conseguiu o título, depois vencendo o Pasteur na grande final. E no feminino, o Melina mostrando de novo que é a equipe, né, a ser batida, né, a equipe que vem dominando, mas os jogos foram eletrizantes também para as demais posições, né? Sim, foi um campeonato duríssimo, como você mesmo comentou ali, né, Jacareí por 1 metro, literalmente, né, não perdeu para o SPAC, então foram jogos apertadíssimos, como você, eletrizantes mesmo, e acho que era isso que a gente tinha foi a melhor maneira de terminar o nosso ano também, né, acabar com alto nível, né, a gente já sabia que o Melina, né, tinha já levado a taça e tudo mais, mas a disputa foi dura, os jogos foram muito bons de ver, muito bom. E acho que foi um pouco isso, na verdade, terminar bem o ano com o nosso alto nível de rugby, conseguindo manter nosso alto nível de rugby, depois de um ano pós-pandemia e tudo mais, voltando ao ritmo aí, vamos para o ano que vem, que agora
Agora a gente engrenou. Vamos embora. E no juvenil, né, aquilo que se esperava era uma batalha incrível entre Maringá e Jacareí, né, Margaret? Você também assistindo ali as partidas. Primeiro jogo em empate de 14-14, todo mundo na expectativa para a grande final, e foi outro jogão, mas aí no final das contas o Maringá conseguiu se impor, né, depois daquele primeiro empate contra o Jacareí. Mas foram jogos, né? Na primeira etapa teve também emoção entre Jacareí e Maringá. Num dos jogos o Jacareí, inclusive, venceu, né? Então ficou essa coisa do Maringá, Jacareí fazendo um duelo à parte dentro do juvenil, que são os dois clubes que investem demais em categoria de base. A gente está falando até estamos criando uma baita rivalidade saudável, né? Mas a primeira etapa até ficou um negócio, porque o Jacareí teve uma menina expulsa, eu acho que com 3 minutos. Então, terminou o jogo, eu até falei para o Cruz, queria que tivesse sido 7-7, para realmente a gente colocar elas ali, né, e ver como é que tinha sido. E nessa etapa a gente conseguiu. Só que aí lá no começo do ano, no 15, foram elas que tiraram a gente também, né? Foi uma disputa de penal, foi assim, terminou empatado. Então, que legal que a gente agora pode ter esse torneio, porque se não tivesse isso, não tivesse torneio juvenil, vocês não iam ainda conhecer o trabalho que o Maringá está fazendo, né? Então, como é importante a gente trabalhar nesse sentido. Valeu, Margaret. Considerações finais, assim, antes de mais nada, ficar nossos parabéns aí para o trabalho de vocês aí no Paraná. Eu que agradeço, gente. É muito bom e nos vemos no Cultura aí. Boa! E pessoal, agora na sequência a gente conversa com o Gabó, porque o papo foi muito bom também lá sobre essa oportunidade que o Brasil teve de apresentar seu curso de captação e retenção de jogadores para categorias de base, que tem tudo a ver com o nosso papo de agora. Inclusive, o pessoal de desenvolvimento tem um projeto muito bom sobre isso, um curso que o Gabó foi apresentar lá para o World Rugby. Então, nosso papo agora com o Gabriel Senamo, o Gabó do desenvolvimento. Estamos aqui com o Gabó, ele voltou da África do Sul, voltou bem. Gabó, conta pra gente, cara, você esteve lá na conferência do World Rugby de treinamento e educação, Training Education, World Rugby Conference, Training Education Conference, lá na cidade do Cabo, na África do Sul, que é a grande conferência do World Rugby que reuniu o pessoal das áreas de desenvolvimento de vários países, né, para discutir um pouco sobre as ações pós-Covid. Enfim, Gabó, conta pra gente um pouquinho como é que foi, qual foi o escopo da conferência, né? E depois a gente fala um pouco daquilo que você apresentou, que foi o nosso curso de captação e retenção de atletas para categorias, de jogadores para as categorias de base, que é um curso que a gente já está imaginando que poderia ter criar um frisson aí, e o World Rugby se interessou por ele, pela nossa experiência aqui no Brasil, né? Como é que foi a conferência, Gabó? Seja bem-vindo. Fala, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, por estar presente aí de novo. Acabei de voltar, cheguei ontem, né, da África do Sul, e na verdade foi sensacional a experiência, foi realmente incrível poder estar ali no meio de tanta gente que já está há tantos anos fazendo parte dessa estrutura World Rugby, né, da estrutura de treinamento e educação. Eles consideram que nós também somos parte, né, dessa estrutura, então eu ali como coordenador do Brasil, eles me consideram como parte da estrutura World Rugby, então foi legal ver ali toda essa equipe World Rugby reunida, e a ideia dessa conferência, ela é realizada anualmente, ela teve uma pausa aí nos anos Covid, ela foi feita ano passado virtualmente, 2020 não teve, e agora ela voltou, né? Voltou a acontecer. E qual que é a ideia principal dessa conferência? É um momento onde a World Rugby atualiza, né, a sua equipe de treinamento e educação, com alguns temas referentes à área, né, ao que a World Rugby vem fazendo, ao que vem sendo feito no mundo todo, e é um momento para os países compartilharem seus cases, compartilharem um pouco do que tem sido feito, compartilharem, enfim, suas opiniões e suas problemáticas também, para que junto com os outros países chegue algumas propostas. E foi bem interessante, assim, algumas reflexões que eu voltei, né, em relação ao que a World Rugby nos traz. Claramente, a preocupação do momento é a saúde do jogador, é o bem-estar do jogador. Então, eles apresentaram muitos dados desde questões relacionadas à concussão, questões relacionadas ao pós-carreira,
enfim, questões relacionadas à prevenção de lesões, tanto do que o que está acontecendo, mas principalmente o que tem sido feito pela World Rugby para que seja para que todas essas questões que estão em pauta sejam prevenidas e sejam de certa forma corrigidas entre aspas, né, para que o rugby seja cada vez mais seguro. Aliás, Então apresentaram bastante sobre isso. Esse Oi? conceito do bem-estar, esse conceito do bem-estar do atleta, a gente mesmo está incorporando já aqui no desenvolvimento de torneios da CBRU, né? Não é à toa que a gente lançou, né, agora no Brasil Sevens, o espaço de bem-estar do atleta com o Júlio, né? Exatamente, Vitor. E foi uma coisa que eu até senti que a gente estava um pouco à frente, assim, em relação aos outros países, quando a própria World Rugby, uma das enquetes que eles fizeram é se os países que estavam ali já tinham ou pretendiam ter uma equipe de pessoas direcionadas para o bem-estar do jogador dentro das suas estruturas. E hoje é uma preocupação nossa do desenvolvimento. A gente tem aos poucos começado isso. Então a gente já tem um grupo de educadores, a gente tem a Lúcia como trainer, a gente tem o Júlio que está um pouco mais à frente é, do desenvolvimento com esse olhar, né, para conectar todos esses educadores e trainers às nossas ações. E já estamos começando a realizar algumas ações que vão nessa linha. E as demais uniões eu senti que são poucas as que já têm isso, que já têm uma equipe. Então foi interessante ver, né? Foi interessante ver que a gente já está dando um passo à frente aí em relação a esse tema. Mas também foi legal ver a World Rugby mesmo mostrando quais são as ações que eles têm para treinamento e educação com base nisso. Então, desde o curso Activate, que a gente já aplica aqui no Brasil também, é um curso que tem informações online, mas ele é um curso presencial, e a gente vai realizar, por exemplo, na nossa Super Week, a gente pretende incorporar esse curso Activate em todos os nossos cursos nível 1. Isso foi uma outra reflexão que veio da própria, da própria conferência. Já tem vários países fazendo isso, a gente já testou em alguns cursos nossos isso, e tende a ser uma tendência de colocar realmente em todos os cursos nível 1 de todas as áreas, ter uma pequena parte sobre o Activate, que é um curso sobre prevenção de lesões. Depois, outro curso que eles já lançaram, né, que é o Tackle Ready, e que em breve vai estar em português, ele já é online e ainda tá para lançar o Tackle Ready presencial, eles estão ali na fase final de preparação. Outro que tá para lançar tanto online quanto presencial é o Breakdown Ready, que vai abordar ali toda a região do ponto de contato, né? O tackle, pós-tackle, huck, pescas, enfim, tudo, como deixar o breakdown um momento do jogo mais seguro. E, enfim, então são ações que a World Rugby vem se preocupando com isso. E, obviamente, a concussão, que cada vez mais se fala a respeito e se reforça isso dentro dos cursos, e que o principal ponto relacionado à concussão, que acho que é o que a gente também tem se preocupado muito sobre isso, é que todos os envolvidos no rugby sejam capazes de identificar uma pessoa com concussão e remover. Então esse seria o principal aspecto aí que acho que traz em relação à concussão. Mas enfim, acho que isso em relação ao World Rugby, acho que basicamente é isso, um olhar sobre sobre a parte de saúde e bem-estar do atleta. E aí, você, além de tudo isso, né, da parte de saúde, teve também outros temas, entre eles o nosso tema que a gente trouxe, que você trouxe para apresentar, que é o curso de captação e retenção de jogadores para as categorias de base, né? A gente soltou esse curso recentemente, o pessoal já teve a turma que se inscreveu, já se encerrou, né, o curso deste ano, e a gente teve participação, né, casa cheia, todas as vagas foram preenchidas com clubes. E Gabó, como é que foi, né, essa apresentação? Como é que foi? Primeiro, né, como é que você enxerga esse interesse do rugby pelo curso e depois qual que foi a recepção? Boa, Vitor. Até antes de falar um pouco do nosso curso, só esse é o outro momento da conferência. Então tem o momento apresentação World Rugby e o outro momento é a apresentação dos países. E o desse ano, o tema central da apresentação dos países foram estratégias que os países adotaram em meio à pandemia. Então, o que se surgiu, né, e quais as reflexões aí, quando nesse momento depois, quando as atividades deixam de ser
100% online e como que eles passaram a utilizar essas atividades dentro do presencial. E aqui é bem interessante também ver, de todos os cases, como a pandemia trouxe alguns aspectos positivos em relação à parte de treinamento e educação. E o principal é a, a adoção de novas tecnologias. Então, todos os países passaram a adotar novas tecnologias para conseguir falar com pessoas que muitas vezes estão distantes. Então, o ambiente online passou a ser muito presente em todos os cases ali, de todo mundo que apresentou. Então, isso foi bem interessante, desde, por exemplo, um case da África do Sul, que passou a ter um curso para treinadores de elite, e que são, em especial, os treinadores das franquias que jogam Super Rugby, até cases mais voltados para disseminação e fomento ao rugby, como, por exemplo, de Fiji. Então, Fiji tem um olhar, um curso que também é um curso online, muito voltado para fomento. E o nosso também vai nessa linha. Então, a gente apresentou nosso curso de captação e retenção, foi bem gratificante, assim, receber o feedback de todos. A gente foi super, super, super bem aceito, assim. Então, nas conversas ali nos cafés e mesmo no momento ali da apresentação, o pessoal elogiando bastante as nossas ações, as nossas ideias, né, as nossas iniciativas, e muitos querendo que a gente leve isso para os países deles, né, que ajude. Então, acho que era um dos nossos objetivos, era de repente fazer com que esse curso extrapolasse as fronteiras do Brasil e aparentemente tem ido por esse caminho, porque o pessoal gostou bastante. Então, acho que isso foi um ponto alto aí desse nosso curso, que a gente, enfim, veio desenvolvendo ele, veio evoluindo ele desde 2020, e poder apresentar ele na conferência, ainda poder receber feedback de grandes potências. A gente teve, por exemplo, o responsável de treinamento e educação na França, apresentou o que eles vêm fazendo e muitas coisas parecidas, e ele veio conversar comigo a respeito disso. Ele veio falar que realmente o que a gente vinha fazendo casa muito com o que eles vêm fazendo. E, enfim, e aí no final ainda eu mostrei um vídeo de um festival nosso, né, de infantil, parte dos clubes do projeto Vem Pro Rugby, do festival que foi feito em Taubaté. E o pessoal ali apontaram como um dos highlights da conferência. Nesse nosso vídeo, bastante criançada se divertindo. A gente teve algumas ações com capoeira, a gente teve algumas ações com camisetão juntando dois, teve valores do rugby envolvido. E é muito parte do que a gente fala no curso também, de proporcionar experiências marcantes para que as crianças queiram voltar. Então, ver isso em vídeo foi um marco aí dentro da conferência. Não, é sensacional, né, Gabo? E, cara, na verdade, né, acho que até a proposta, você nessa conferência acabou indo junto também com a Sudamérica Rugby, né? Teve representantes da Sudamérica Rugby juntos, né? Como é que você está sentindo também a recepção aqui, regionalmente, depois desse prestígio, desse retorno que foi dado pelo Ouro do Rugby com relação a um trabalho feito aqui em casa, né? Feito pela gente. Normalmente a gente acaba trabalhando muito com as coisas que vêm, né? Já da Sudamérica, para a experiência maior, pelo maior desenvolvimento do rugby argentino, mas a gente também está desenvolvendo coisas novas, né? Como é que você sentiu esse retorno, essa recepção da parte deles também? Vitor, na verdade, quem estava representando a Sudamérica Rugby lá acabou indo eu pelo Brasil, né? Aí tinha o Colo Abate, Sérgio Abate, que é da Argentina, ele é o responsável de treinamento e educação na Argentina, e o Diego Cádenas, que é da Colômbia, e o Tato Bassino, que é o representante regional de todo o continente, também ali como parte. Depois do Uruguai, o participante do Uruguai teve um problema para ir, não pôde, no final, de última hora, e dos outros países também não participaram. Mas a recepção tem sido excelente. O Tato, na verdade, ele já está muito próximo, a gente tem reuniões semanais com ele, mas o Colo da Argentina, que ele também teve uma apresentação, mas a apresentação dele não foi pela Sudamérica Rugby, sim como representante do Sansar,
Então, dentro de toda a estrutura da conferência, tem uma apresentação de cada continente. Então, cada continente escolhe o seu representante para apresentar, e tem uma apresentação dos países do Sansar, uma de cada país, e uma dos países do Six Nations. Então, acaba essa estrutura. E da Argentina, a gente sempre acaba ficando muito próximo, né? Então, durante todo o evento, se junta com o pessoal. A gente ficou muito perto dos países latinos. Então, na nossa mesa estava sempre o pessoal de Portugal, da Espanha, da Itália, além dos sul-americanos. E não, e tem sido um retorno bem positivo, assim, de vários países, não só esses da Sul-América que estavam lá, mas também, por exemplo, o Peru, quer que a gente faça alguma coisa com eles também em relação a esse curso. A gente teve procura do pessoal da Bolívia. Isso que é legal, né? Acabar sendo para ser replicado, até porque a gente, né, a gente sempre tem o nosso espelho para os países que hoje estão à frente do Brasil, mas também tem muita gente olhando para a gente, tentando seguir os nossos passos, né? Então, acaba replicando tudo isso, né? Exato. E é gratificante, mas e é legal, assim, acho que um ponto que não dá para deixar de destacar esse curso foi um curso criado por vários braços. Então, acho que todos, e de certa forma eu estava lá, mas eu estava lá representando várias outras pessoas que criaram o curso. Eu não vou citar nome para não ser injusto, mas todas as pessoas que estavam junto na construção desse curso também estavam ali levando o nosso case junto comigo. E os clubes, porque desde o início foi um curso construído com os clubes. E o material que a gente tem do curso, ele é vivo. Ele, a cada novo curso, a gente renova com tudo que a gente aprende das experiências dos clubes que participam. Então, é um curso 100% brasileiro, porque realmente tem um pouquinho da mão de cada um pouquinho do conhecimento de cada um que já participou desse curso. E construído com base naquilo que é a realidade dos países que ainda estão desenvolvidos, em desenvolvimento, onde o rugby não é um esporte ainda consolidado, né? Sobretudo na parte da base, né? Então, na verdade, ele é construído justamente dialogando diretamente com a nossa realidade, né? E uma realidade que outros países também têm. Né, e por isso acaba essa rede, né, que o World Rugby acaba criando com a sua conferência, propicia essa troca de conhecimentos, né? Né, exatamente, Vitor. Na verdade, não só com a nossa realidade, mas com a realidade de todos que participam. Então, ele é um curso que ele permite diferentes realidades estando presente E adaptável, né? E adaptável, exatamente. Boa, Gabó. Valeu. Mais alguma coisinha sobre a conferência, né? É um trabalho, na verdade, é o reconhecimento de um trabalho coletivo do desenvolvimento, né? É isso aí, Vitor. Eu acho que, enfim, vamos colher alguns frutos ainda dessa conferência mais para frente. Acho que tem, como eu falei, tem todos os anos. A ideia é a gente cada vez apresentar novos cases, se possível, e, enfim, é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito aí. Boa, valeu. Tá aí o Gabó, grande momento para o desenvolvimento brasileiro, nosso curso sendo apresentado lá na conferência do World Rugby. E, baby, para fechar o nosso programa, lógico, falaremos delas, das Iaras, a Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens está no início da temporada 2022-2023 do Circuito Mundial de Rugby Sevens Feminino, primeira divisão, sim, estamos entre as 11 seleções da elite mundial. Primeira etapa foi no último final de semana agora, em Dubai. O Brasil ficou em 12º lugar, acabou sendo derrotado nas suas partidas. O último jogo foi um 31-21 contra a China, mas faz parte do crescimento, né, baby? E a próxima etapa, nesse final de semana, na verdade, dias 9, 10 e 11, sexta, sábado e domingo, na África do Sul, Estádio do Cabo, segunda etapa. Já vou até passar para o pessoal ficar ligado aqui. Teremos na sexta-feira, às 8h06 da manhã, horário de Brasília. Transmissões Star Plus, hein? 8h06 da manhã, Brasil e Nova Zelândia. Depois, 12h30, Brasil e Fiji. No sábado, às 7h41 da manhã, tem Brasil e Grã-Bretanha. São esses os jogos da seleção brasileira. E depois, aí, dependendo de como terminar, né? As quartas de final são também no próprio sábado. As decisões de semifinais e decisões por posição são todas no domingo. A seleção brasileira caiu nesse grupo com Nova Zelândia, Fiji e Grã-Bretanha, um grupo difícil. Os outros grupos temos França, Canadá, Estados Unidos e Japão num lado, e do outro lado, Austrália, Irlanda, Espanha e a convidada África do Sul, que é a seleção da casa. Baby,
Começo de temporada sempre é desafiador, né? Chegou já mostrando que o circuito tem um nível pesado, um nível alto aí. Mesmo o jogo contra a China, que foi convidado lá de Dubai, foi um jogo complicado, né? Circuito mundial não tem um jogo fácil, na verdade. É bem difícil disso acontecer. Ainda mais pegando uma chave duríssima, né? Já começando com Nova Zelândia de novo, já não vai ser fácil, mas a gente está aí exatamente sobre o que você falou também. Dar cancha para essa galera também, muita menina nova, né? Nesse grupo. Então, acho que é isso, início de temporada e tentar crescer e aprender com nossos erros, né? Porque é difícil mesmo jogar nesse nível. Mas o bom é que assim, é uma temporada desafiadora. O Brasil, com esse processo sempre de renovação que o Will vem trabalhando, a gente tem um podcast, o último foi com ele, inclusive, né? É, é importante, na verdade, que o Brasil acaba pegando grupos mais desafiadores agora, né? Pegou Nova Zelândia, pegou França, pegou Grã-Bretanha, vai pegar a Grã-Bretanha de novo, Nova Zelândia de novo, vai pegar Fiji, que é outra seleção, obviamente, né? Medalhista lá em Tóquio. Já começa testando no nível alto, e a gente tem uma temporada, né? Que é uma temporada que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, sim, vale vaga lá, 4 vagas para o circuito, quem não se classificar joga pelas vagas nos seus regionais, mas o fato é que não vai ter rebaixamento nesse ano, né? Porque ano que vem sobem de 11 para 12 seleções fixas, então esse ano não tem rebaixamento. Então o Brasil pode, na verdade, ganhar bastante cancha, fazer muitos experimentos. O Will mesmo falava na questão de fazer as Iaras jogarem de uma forma até diferente, né? Tentar usar um pouco mais. Então, esses jogos desafiadores acabam sendo muito importantes para esse crescimento do grupo, né? Exatamente. Tentar botar o que a gente está, né, treinantes. E o problema desse nível é que qualquer errinho é fatal, é um try. Então, às vezes, a gente até vê placares elásticos e tudo mais e nem reflete tanto o jogo porque a gente conseguiu jogar super duro, defendeu com a bola bastante e aí uma bolinha no chão, já era try. Então, é importante a gente entender esses momentos do jogo para a gente ir crescendo dentro do campeonato, né? Exatamente. E vamos lá, então, né, baby? O pessoal acompanhando, assistindo, torcendo pelas Iaras. Lembrando, o Brasil está na elite do Rugby Sevens Mundial, primeira divisão. Somos uma das 11 grandes do mundo. Todo final de semana que tem evento é sempre um grande desafio. Vamos torcer pelas Iaras a partir do Star Plus, né? Em breve também a gente solta aí a programação, quais jogos também vão ser transmitidos na ESPN pela televisão. E para fechar, né, baby? Nosso último convite, as vagas estão quase esgotadas, mas tem Super Week na semana entre dia 15 e 17 de dezembro, né? Lá no Humboldt, Escola Estadual Humboldt, em São Paulo, na Lapa, vários cursos abertos para a comunidade aí. Vou ressaltar que a clínica de Scrum tem vaga ainda, então o pessoal corre lá para a clínica de Scrum. Clínica de Scrum tem duas, hein? Tem uma aberta para o público geral, para jogadores e treinadores, e outra focada em categorias de base. Hora de aprender, né, baby? É hora de aprender, vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de ter uma Super Week em casa. Tem especialistas de todas as áreas do nosso querido esporte, então aproveitem, entrem lá, se inscrevam e vamos aproveitar essa oportunidade aí para se capacitar para o nosso futuro aí. Vamos embora. Boa, valeu, baby, valeu, pessoal. Valeu, pessoal.